Será que nós temos o mesmo número de meninas e meninos autistas? Pois é, porque nós ainda temos essa discussão sobre a proporção de autismo entre meninos e meninas? Bom, basicamente porque os pesquisadores ainda não conseguem compreender bem quais são as diferentes apresentações do autismo de forma geral. Nas meninas ainda é mais complexo, né? E em outras condições também é assim. Então, falando sobre os números, o DSM-5-TR traz a proporção de 3 meninos para cada menina autista, que segue o resultado da meta-análise que foi conduzida pela doutora Rachel Loomis e foi publicada em 2017. Ela fez esse trabalho com o Dr. William Mandy e com a doutora Laura Hu. É um trabalho bem conhecido. E esse estudo longitudinal da Universidade de Minnesota, publicado agora em 2022, quer dizer, não é da Universidade de Minnesota, mas a primeira professora, que é a doutora Catherine Burrows, é de lá, e os outros investigadores, que são muitos, né, pesquisadores que trabalharam na equipe, são de diversas universidades, da Pensilvânia, Washington, tem professores do Canadá também. Eles propuseram uma abordagem baseada em dados e em amostras não enviesadas e chegaram a essa conclusão de proporção de um menino para cada menina, proporção de 1 para 1. Ou seja, eles observaram que na amostra deles não havia mais meninos do que meninas autistas. E por que eles chegaram a esse resultado? Bom, aí, para falar sobre essa proporção de 1 para 1, nós precisamos falar sobre os trabalhos mais antigos, os trabalhos que foram feitos antes, para que a gente entenda esse raciocínio, né, que nos levou até esse trabalho novo. Então, os primeiros estudos eles eram realizados a partir de amostras de crianças que já tinham o diagnóstico. Então, os pesquisadores já sabiam que elas eram autistas, quer dizer, então, nas investigações, basicamente, os pesquisadores contavam o número de pacientes do sexo feminino e do sexo masculino que já estavam sendo atendidos nas clínicas. E aí eles calculavam a proporção. O problema é que, se nós temos os testes e os critérios diagnósticos também baseados em amostras masculinas, em características masculinas do autismo, então essa amostra de crianças que já estava em tratamento, obviamente, era enviesada. Então a proporção ficava por volta de 7 meninos para cada menina, às vezes 6 meninos, 5 meninos para cada menina, e por aí vai, mas uma proporção mais discrepante. E aí, na evolução da história, na evolução do raciocínio, os pesquisadores entenderam que o irmão das crianças com autismo tem tendência também maior a manifestar os traços espectrais. Então, qual foi a ideia? Eles começaram a acompanhar os bebês das famílias atípicas e daí chegaram a essa proporção de mais ou menos 3 meninos para cada menina autista. E aí, avançando um pouquinho mais na história, nós temos os estudos que investigam adultos autistas. E daí essa proporção fica menos discrepante ainda e nós temos resultados que chegam a 2 homens, mais ou menos, para cada mulher autista. E nesses trabalhos, infelizmente, a amostra também está viciada. Por quê? Porque os pesquisadores avaliam apenas os dados de quem já teve queixas ou tem queixas e de quem apresenta os sinais de vulnerabilidade, quem está em famílias atípicas. Agora, novamente, voltando a esse estudo aqui de 2022, o estudo que eu vou chamar de Minnesota, essa história é diferente. No caso, a equipe fez o acompanhamento longitudinal prospectivo, quer dizer, eles avaliaram de bebezinho até os 5 anos de idade, na verdade foi dos 6 meses até os 5 anos de idade, só que eles não avaliaram apenas as crianças com maior risco de manifestar os traços do TEA. Eles também avaliaram, ao longo desses 5 anos, os filhos de casais neurotípicos sem nenhum irmão autista. Quer dizer, eles fizeram essa busca ativa na população. E no caso, a amostra foi composta pelos irmãos de crianças já diagnosticadas, então quer dizer, das famílias atípicas, novamente aqui, e o grupo controle foi composto por crianças de famílias, teoricamente, bem distantes do espectro. E daí eles computaram os dados, né, sobre essa evolução das crianças e a partir de avaliação de 2 aspectos, que são basicamente os critérios do autismo mesmo, né? Eles avaliaram as habilidades sociais e também os comportamentos restritivos e repetitivos dos 6 até os 5 anos e usaram 2 protocolos, que um é a escala de observação em bebês
e o outro é o ADOS, tanto o protocolo de avaliação, né, o módulo 1 quanto o módulo 2, dependendo de como a criança se comportasse, e aí cotaram os traços do autismo. E aos 2 aninhos, né, aos 24 meses, eles também aplicaram a Vineland para conferir a funcionalidade dessas crianças. E aí o resultado qual foi? Bom, o resultado foi que meninos e meninas, né, que estavam pareados ali por idade, tenderam a apresentar a quantidade equivalente ou quantidade igual de traços autísticos nessa população aqui. E por que não se fala ainda oficialmente sobre essa proporção de 1 a 1? Essa que é a pergunta, né? Porque a gente ainda não fala que autismo é igual tanto para menino quanto para menina, em questão de números. Bom, porque esse estudo, ele ainda não foi replicado. Eles avaliaram aqui, né, nesse grupo, 545 crianças. Então, obviamente, vai ser muito importante analisar um grupo populacional bem maior e conferir, né, se esses dados se sustentam. Mas a questão é, nós não precisamos aguardar as próximas publicações para começar a cuidar das nossas meninas autistas e para olhar as meninas de forma geral com mais atenção. Então, fica a mensagem. Um abraço. Tchau, tchau.